Olá, meus amigos e amigas, mais um vídeo novo aqui para você. Eu resolvi falar hoje neste vídeo sobre o potencial do planeta Marte, a energia deste planeta agora em Escorpião e todos esses aspectos tensos, intensos que ele vem formando, inclusive desde o começo do mês de outubro, especialmente a partir do eclipse, né, do dia 7, depois o eclipse diferente. O potencial dele é bastante forte, movimenta, ele é bélico, ele movimenta os caminhos, tudo aquilo que leva ao comportamento na busca da luta, envolve conflitos, e este potencial todo em Escorpião, que está agora ainda mais forte, que teve o antes, o durante e o depois agora do eclipse. Então eu vou falar sobre isso neste vídeo, rapidamente trazendo para você uma atualização deste movimento, deste caminhar do planeta Marte, que eu chamo de o guerreiro celeste junto aos demais planetas. O que ele está acionando, o que está ativando e o que ele está tentando resolver, pelo menos, no nosso dia a dia, nas nossas vidas e no coletivo de um modo geral. Bem, se você chegou agora aqui no meu vídeo, você ainda não me conhece, bom, eu sou a Marlene Deon, astróloga, também jornalista, e eu sempre trago aqui os temas que envolvem astrologia, assuntos atualizados, mas que de alguma forma está envolvendo os astros, a influência planetária, em tudo isso que acontece e que a gente está convivendo. Então, esses são os assuntos. Então, gostaria que você, né, compartilhasse, se possível, né? Me ajude a crescer aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E sempre você, minha amiga, meu amigo, será bem-vindo. Pode também ir lá nos comentários, fazer o seu comentário, perguntas, tirar suas dúvidas, que eu vou atendendo você aqui na medida do possível. Então vamos ao assunto. Esse potencial de Marte, que eu estou falando em Escorpião, ele tem um potencial realmente de conflitos, até de guerra, que é o que está acontecendo. Mas Marte, vou falar um pouquinho para você do planeta Marte, para você entender essa energia, entender todo essa ação e para que este Marte veio, no que ele atua, qual é a sua força, qual a sua fraqueza, qual a sua debilidade também, né? Que todos, por mais forte que seja, têm as suas debilidades também. Então, Marte, ele é o quarto planeta em ordem de distância do Sol, descreve uma órbita excêntrica, o que significa que em certos períodos ele pode ficar mais próximo ou mais longe do Sol, não tem aquela estabilidade toda. É um planeta facilmente visível a olho nu, que quando a gente olha para o céu, você vê aquele ponto vermelho, às vezes está próximo à Lua, às vezes está no meio do céu, próximo a um outro planeta, ele se destaca pela sua cor avermelhada. Na simbologia, Marte é o momento, ele é o quê? O presente, e impulsiona aos começos, né? Algo que tem que ser resolvido, ele dá um impulso no repente, e que são harmoniosos, bons, não é? Ou conflitantes, dependendo de sua configuração no zodíaco e com o Sol, a Lua e os demais planetas que circulam, se movimentam pelo astral, pelo nosso sistema solar. Marte é desafiador e responsável pelos confrontos e as demandas. Para que se entenda melhor a energia deste guerreiro celeste, que simboliza a ousadia e a coragem na história da mitologia greco-romana, por exemplo, Marte ou Ares, é a mesma coisa, é o temível comandante das guerras, das batalhas, também da intolerância. Nos mitos, Marte é constantemente desprezado pelos outros deuses do Olimpo, que o consideravam um tanto estúpido, devastador e violento. Pouco cultuado pelos gregos, que para eles a influência de Marte sobre as lutas era um sinônimo de mortes desnecessárias, de destruição e de derrota. Uma visão bem diferente para os romanos, que dedicavam um culto especial a Marte, a quem consideravam o seu defensor, representado como um jovem forte, musculoso, ornamentado com uma couraça e um elmo,
sempre armado com uma lança, pronto, né, para a luta, vestido para a guerra, para enfrentar, ir ao combate. Dono de uma sensualidade viril que encantavam as deusas e as ninfas. Nos segmentos de alguns cultos, como por exemplo, na Umbanda, Marte está associado à energia de Ogum, que é o vencedor de demandas, simbolizando os guerreiros nesta corrente vibratória aonde eles se encaixam. São Jorge, também Santo Expedito, e o arcanjo São Miguel, né? Os mais conhecidos. Se a gente buscar, podemos encontrar outros, mas eu estou citando aqui para você os mais cultuados, os mais populares e mais conhecidos, e que representam mesmo o vencedor de demanda, aquele que corta o mal, aquele que vai para o combate, aquele que enfrenta. Mas aquele que não hesita em atacar também, a combater conforme a sua justiça. Portanto, Marte envolve a frequência cósmica do guerreiro celeste, que tem como meta a conquista e a vitória sempre, não importa em qual circunstância. Veja só o potencial e a força com que ele se joga, né? Quando ele está ativo ou toma conta de uma situação. Então, ele sempre vai em busca disso, vitória, conquista. Em astrologia, está relacionado à iniciativa, ao dinamismo, ao instinto de competição, ao impulsionar. E tem como atributo a liderança, força, a lealdade. Mas se no seu lado sombrio, que ele existe também, for ativado por algum motivo ou provocado por determinados, inclusive, aspectos planetários, que é do que eu vou destacar aqui, ele pode mostrar, sim, o seu lado rancoroso no revidar, né? Com o quê? Com um descontrole. Aí vem aquele momento do descontrole. A posição de Marte no mapa astral, ele define instintos e comportamentos por manifestações, tanto individuais, como também os coletivos, de acordo com os seus aspectos e em relação aos signos todos. Então, eu até conecto aqui este planeta àquele tipo esquentadinho, nervosinho, não é? Até porque na astrologia ele rege em nosso corpo, que cada corpo, cada parte do nosso corpo é regido por um determinado planeta, que envolve aí outras questões, mas tem a ver. No nosso corpo, Marte rege a cabeça. Eu disse a cabeça, não o cérebro, né? Que não para pensar às vezes, né? Ele faz primeiro para refletir sobre o que fez depois de todo o acontecido. É impaciente e tem pressa, não gosta de esperar tudo acontecer. Então, por isso, se antecipa, e é assim que arranja ou acaba criando as complicações aí das mais diversas, não é? Toda esta tendência ela é mais forte sobre o signo que ele rege, que é Áries, e também Escorpião, que ele na astrologia a gente denomina sempre uma certa regência, a gente chama Marte como o corregente de Escorpião, porque antes da descoberta de Plutão, era Marte o regente de Escorpião. Então sempre tem essa influência também. Só para você entender um pouquinho, né, tudo isso. Mas conforme a sua posição no mapa astral de nascimento, ele pode estar, sim, mais ou menos ativo, né? Mais nervosinho, mais calmo, né? Mais esquentadinho, ou não, mais calminho, contudo, mais sereno para a solução das coisas. Então, isso depende de uma análise do mapa astral, às vezes individual, de cada um, né? Aí envolve ascendentes também e a posição planetária. E aí a gente vai buscar como ele está posicionado e seu aspecto naquele momento do nascimento. Então, a pessoa é mais serena ou não, mais ansiosa ou não, agitada, esquentada, impulsiva ou não, né? Age na hora, no presente, sem pensar. Aí é um caso de se averiguar assim na individualidade de cada um, certo? Então, está gostando desse assunto de Marte? Nós estamos falando aqui. Aproveita, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, participe sempre, entraremos em conexão aqui a cada vídeo e você sempre será bem-vinda, bem-vindo, e meus agradecimentos desde já pela sua compreensão e por você me acompanhar aqui no meu vídeo, né? Se não se inscreveu, aproveita, mas no caso você compartilhe também e curta
os vídeos aqui, os assuntos que você acha mais interessante. Então, continuando, o planeta Marte, ele leva cerca de 60 minutos ou 1 hora para percorrer 1 grau no zodíaco, por volta de 22 a 24 meses, 2 anos aí, mais ou menos, para atravessar todo o zodíaco, isto é, passar pelos 12 signos, né, do zodíaco, dar a volta toda, né? Mas quando ele entra em fases de retrocesso, que acontece também, ele pode ficar até por 7 meses no mesmo signo ali, meio paralisado, e a sua ação naturalmente sempre será mais forte ainda, mais intensa. Agora, neste ano que nós estamos, de 2023, Marte começou em Gêmeos, seguindo em movimento até estar onde está agora, neste outubro, em Escorpião, numa fase anual decisiva, e ele encerra o ano sobre o signo de Sagitário, num movimento direto. Ele não retrocede este ano, ele em nenhum momento ele retrocede, ou entra para o movimento retrógrado. Então ele é constante, está em movimento, está acionando, formando os aspectos, dia a dia, cada período, cada movimento planetário, ele vai se conectando com outros planetas, e nesse movimento ele vai impulsionando algumas situações e alguns fatos que precisam ser impulsionados, que têm que sair da ociosidade, por exemplo. Então ele segue em frente, sem volta, marcando presença, então, através destes aspectos que forma e é o que impulsiona. Então, muito bem, meus amigos e amigas, onde eu quero chegar com este Marte? Exatamente onde nós estamos, neste período, agora, né? Em que Marte bota para quebrar. Veja bem, está ativo muito mais agora para o esquentadinho impaciente por conta da provocação, que até ele já recebeu, né? Do recente eclipse solar anular da Lua Nova, Anel de Fogo. Tem tudo a ver com essa energia marciana, bélica, né? do Marte. No mesmo espaço zodiacal onde transita também Mercúrio, e pela conexão intensa, que também formada com Plutão. Então, tudo isso envolve uma configuração diferenciada e mais intensa ainda, dando disparos para diversos lados. Foi atirando, né? Para todos os lados, ao mesmo tempo, acompanhando a energia do então eclipse solar anular, como eu disse, lá do último dia 14. Marte é aquele que entra em ação, ao mesmo tempo ele dá corda aos demais planetas, né? Impulsiona, como a gente diz no velho ditado, né? Dá corda para você ir bem alto, 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 né? Para depois você cair, né? Para você cair lá de cima. Então, ele é aquele planeta que, quando ele está acionando, é bom que se estude o que ele está fazendo com a sua vida, com o seu momento, as indicações do momento no geral, no que ele está dando corda. E depois, quando e qual a hora que ele vai puxar esta corda toda. E sempre auxiliado, né, pela energia de planetas mais intensos, que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, Plutão. Eu até tenho aqui um mapa que eu fiz aqui, que eu vou falar, que se processa já esses aspectos, né, do mapa aqui, de que quando o Sol já entra sob o signo de Escorpião, né? Vê se você está vendo direitinho aí, se está certo. Escorpião, só para você ter uma ideia da posição, e o Marte está ali, né? Ainda bem junto do Sol, Mercúrio, mas ele está formando os aspectos com esses planetas que eu estou falando aqui para você. E isso é no momento que o Sol muda, né? Que entra também para o signo de Escorpião, que é já daqui a pouco, né? No dia 23, né? Que acontece isso. Então, Marte é aquele que entra em ação, ao mesmo tempo que eu disse que ele dá corda, né? Para os demais planetas, impulsiona e faz com que as coisas aconteçam ou se desencadeiem, né? De repente surge aí uma complicação, emaranhado, desencadeia vários, né? Bate de frente para vários lados, várias coisas para achar uma solução, seja para a paz ou seja para a guerra. É preciso compreender realmente o momento da posição de Marte, que nem sempre é confortável ou é positiva. Quando os aspectos difíceis estão em vigor,
como esta temporada, criando tensões, conflitos mais intensos ou menos, né? Conforme seu movimento e o toque que ele faz com cada planeta pelo zodíaco, que é importante. Se olhar para o mapa astral construído em torno da temporada de outubro, este que eu mostrei aí, da aproximação, formação da passagem do eclipse pelo momento em que Marte sai da diplomacia, porque ele deixa o signo de Libra, que é o Libra, que Libra é o signo associado à diplomacia, à conversa, à busca da paz, à busca da harmonia. Ele sai e vai para o ataque quando ele se instala sobre o signo de Escorpião. Este planeta, então, ele vira a chave e muda a sua estratégia, movimentando tudo de acordo com os aspectos que ele vai formando no período. E esse é o ponto importante de análise. Qual, então, o ponto de partida ou o gatilho que foi acionado nesta transição atual de Marte? No coletivo, por exemplo, ao entrar em conexão com Plutão, por uma quadratura, ele fez despertar a ira, memórias inconscientes que vêm à tona e propôs motivações para comportamentos violentos, trazendo à tona a ação de extremistas com a necessidade de controle sobre algo e, ao mesmo tempo, a lembrança de um velho incidente que já poderia, inclusive, ter sido esquecido ou deixado de lado, mas que ressurge de uma forma assim, impactante e surpreendente. Então, neste caso, do surpreendente ataque inesperado a Israel, desencadeando o conflito para uma guerra sem preliminares, né? Ou avisos, e pelo que se observa, o anunciado é que está um pouco distante do fim, tudo isso e toda essa complicação. A energia, ela é cirúrgica, né, dessa passagem, desse trânsito de Marte, e um tanto dolorosa por conta da sequência deste movimento planetário que dá vida a uma história, né, que envolve a vida, e uma história de velhos e antigos tempos na região do Oriente Médio, e que, de certa forma, está na contramão das vontades e dos sonhos das novas gerações, dos mais jovens desta era, que visualizam o mundo de uma outra forma, não é mais aquela antiga, de preferência sem conflitos armados. Eu diria, está tudo assim meio desajustado, né, com cenas nunca imaginadas para um terceiro milênio, quer dizer, bem, né, aquela busca constante da humanidade pela paz, pelos 1000 anos de paz, e está contrariando os desejos e os sonhos de toda essa geração, os mais jovens. No primeiro cenário, por exemplo, ele envolve, do que eu estou falando aqui, Marte e Plutão. Então, este primeiro cenário, ele já veio com tudo, né? No quebra-quebra, é o de ferir as pessoas de maneira inesperada. Resultado, é a fase também em que o inimigo mostra a cara. Ele sai do esconderijo. O momento é muito tenso, por isso é importante, enquanto permanecer esta conexão, ter segurança e certeza do que se fala e evitar tudo, mas tudo mesmo, o que possa ativar o negativo e do combater fisicamente ou com armamentos. Usar de maneira adequada a palavra é muito importante. Buscar os caminhos que possa mudar as circunstâncias de uma situação ou da qual se encontram, nos encontramos. Sobre esta vibração, não há nenhum interesse em relação, mas na solução e no resultado apenas. Então, é necessário afastar a mente da sintonia dos baixos níveis energéticos. Aquilo que eu falo no popular, não dançar para maluco. Entendeu? Minha amiga, meu amigo, não é hora de você fazer a dancinha para o maluco, não. É importante cada um, e na sua particularidade, evitar situações que envolvem perigos. Presta atenção, isso é para você que está me ouvindo também. Estou falando
do coletivo, da guerra, mas também uma orientação, uma dica, uma informação aqui para você. Evitar situações que envolvem perigos, lugares confusos, né? Cuidado com aqueles convites e festas e coisas não muito claras, tanto é que esse ataque já começou numa rave, né? Numa festa de jovens. Então, né, que ninguém poderia imaginar, mas já aconteceu a catástrofe toda, né? Então, nesse sentido, lugares confusos, evitar também estar na companhia de pessoas briguentas, encrenqueiras, cair fora das provocações, é muito importante, uma palavra, um dedo na sua cara, uma direção falando, olhando para você, tentando te provocar, presta atenção, não entre nessa, não entre nessa. Ou a que te instiga ou te chama para uma luta física, muito menos. Não entrar na provocação, eu diria, esta é a ordem. Num segundo cenário desses aspectos de Marte, trata-se então da passagem do Sol para o signo de Escorpião, e que acontece no dia 23 de outubro, onde se encontra Marte e ambos fortalecendo a conexão com Plutão. Então, são Sol junto de Marte fortalecendo a conexão com Plutão, aquela que já se formou lá no começo e lá atrás e no dia do eclipse, bem forte com Marte, que estava um pouquinho à frente do eclipse, entrando em Escorpião. Envolve o excesso de energia, intensificando egos, né? Os narizes empinados por aí, né? A integração dessa configuração, ela faz o quê? Ela enfurece lideranças, né? Enfurece. Vontade, poder e discussões mais acirradas é o que podemos assistir. Entram na pauta dos conflitos também entre países e nos ambientes também do nosso dia a dia. É uma influência até generalizada no coletivo e pelo que vai acontecendo, ela vai contaminando, né, o nosso dia a dia, o nosso ambiente, vai ficando aquela tensão. Há uma concentração de ambições muito grande e de vontades, de certa forma, egoístas, e eu chamo de exacerbadas, né, acima dos limites. Podemos ter na guerra de Israel e de grupos extremistas momentos ainda, além desses todos que temos até este momento, ainda podemos ter momentos mais explosivos pela frente, apontados para os dias que se seguem desta quinzena de outubro. A vida está em jogo e é abordada como um desafio em meio aos conflitos e no nosso vai e vem aí de cada dia. A sensação é de que não haverá mais reação às limitações e às restrições impostas, né? Dá aquela impressão, aquela sensação de que está todo mundo aceitando, mas existe aquele sofrimento oculto, não é bem assim. O declínio, né, mal utilizado, é o que pode acabar com um plano que vem sendo montado para saídas satisfatórias desta guerra. É o que disse no vídeo anterior, né, aqui dos meus vídeos que você pode encontrar, falando sobre essas influências e sobre os astros também, e todos esses movimentos de conflitos. Resistência e insistência em cima de ações diplomáticas, com a disposição ao diálogo em ambos os lados e entre todos, né? Não é a hora de se armar fisicamente, mas de se armar com a palavra, com a inteligência, com ações superinteligentes e diplomáticas. Com essa disposição de ambos os lados, pode-se chegar a um caminho. O não desistir da ação que é baseada na diplomacia. O terceiro cenário que aparece aqui, nessa influência, nessas configurações com Marte, acontece na última semana de outubro, mais precisamente no dia 28, em que nós temos, então, o segundo eclipse do mês, parcial de lua cheia. É um eclipse lunar. Não será visível aqui no Brasil, mas em alguns pontos do planeta, sim. O último do ano, que acontece sobre o signo de Touro, em conexão a Júpiter e também Urano, que estão ali, neste signo retrógrados. Então, fecha um ciclo e uma conjunção na via, ou fecha uma negociação, né, no zodíaco, entre Marte e essa influência toda.
Então, vamos aguardar o resultado na via de contramão. Lembrando que Touro é também o signo associado sobre a regência de Israel, né, que tem a sua fundação, sua iniciação marcada, né, sua data de independência como 14 de maio de 1948. E do outro lado do zodíaco, portanto, se encontra Marte, em Escorpião, com plena oposição com toda essa configuração astral. Então, é o eixo Touro e Escorpião, estão no alvo do eclipse lunar parcial, também os signos, né? E quem tem ascendente nestes signos. Bom, aí você pensa e você diz, mas então, agora, a partir daí, então, de tudo isso, final de outubro, tudo melhora, tudo. Encontramos uma saída para todos os problemas, para todas as complicações que já estão aí à nossa frente, né? Fazendo aquele movimento, deixando a gente um pouco estressado, tensa pelo fato dos acontecimentos e de que você também está vendo, visualizando no dia a dia. Ainda não, essa é a verdade, ainda não. Mas é o período mais importante, o de punição às ações insensatas e aos crimes de guerra, ou mesmo aqueles que vinham sendo praticados ao longo do ano de 2023. É o tempo que eu vejo como o ano da armadilha, sim, mas para os mal intencionados e aos premeditados. Não sei se você entendeu, né? Então, você está gostando desse assunto? Não esqueça, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Compartilhe, curta aí, ajude o meu canal a crescer e sempre estaremos aqui nos encontrando e em conexão. Então, é isso que eu disse. Tempo que vejo como um ano da armadilha para quem? Para os mal intencionados e os premeditados. Os esforços para superar e acalmar os ânimos e abrandar o sofrimento, ele é muito maior, sim. Mas, sem dúvida, a vibração ainda é de revolta, porém conectada a movimentos fundamentais para tentar acabar com a maldade e com o ilícito. Não podemos esquecer que o guerreiro ele está atento e vigilante como um aliado dos justos. E uma coisa nessa configuração toda, movimentando muito os meios militares. Então, está aí já acontecendo, não é? É abrangente, toda essa influência é muito abrangente, por todas as partes do mundo. Surge a oportunidade de trabalhar a segurança pessoal, esse é o lado bom, e coletiva, para melhor superar os próximos acontecimentos de aspectos tensos. Na visão sobre os aspectos de Marte, conexões astrais, os conflitos iniciados e já determinados como uma guerra, de fato envolvendo o Oriente Médio, né, Israel, né, o grupo do Hamas, não tem pressa para parar. Esse não é uma coisa muito boa, mas é o que eu vejo aqui. Eu não sou dona da verdade, não estou prevendo, né, não sou cientista, né, sobre os problemas, eu estou vendo aqui pelo movimento do próprio Marte e dos planetas, né? Então, como eu digo, a astrologia é previsão, não é precisão, mas ela serve para uma autoajuda, não impõe, mas predispõe. O estresse é imenso e ele vai respingar a todos os lugares do planeta. Diante de tanta frieza e descaso com a vida de um lado e de interesse do outro em combater, continuar combatendo, existe aí o jogo e as negociações ainda veladas, difícil de serem derrotadas ou de derrotar de pronto. Tem que ter aquele trabalho persistente, a diplomacia. Pois nisso tudo existe um oportunismo também, ali, né, no meio de tudo, econômico e financeiro. Para quem é bom uma guerra? Vamos pensar sobre isso. Para quem é bom, né? Os grandes e poderosos, eles sempre ganharam e ganham com o definhamento ou pela impotência dos menos favorecidos da sorte, daquele que precisa sobreviver de alguma maneira, não importa como,
com o mínimo necessário, que eu diria alimento, saúde, trabalho. Bom, amigas e amigos, nesta temporada, aqui estamos vivenciando agora, na visão da astrologia, estou passando aqui para você a minha visão, a minha ideia, os meus estudos, as minhas buscas também, que eu faço há mais de 55 anos em astrologia. Então, comecei lá, né? Não vou falar minha idade, que não interessa, mas é isso, né? Mais de 55 anos eu tenho, com certeza, não é? Então, todo esse tempo, então, é algo que eu estudo, pesquiso e vou buscando através de exemplos, experiências, fatos que vão se repetindo, né? E nessa visão da astrologia, que está tudo muito tenso e muito intenso nesse momento. Este é o ponto e esta é a verdade. No que predispõe, e diz o ritmo astral, não encerra assim tão facilmente este conflito. Parou, voltou à paz imediatamente. Não. Que deixará marcas ainda profundas, com certeza. Apesar de tudo, né, conflitos, violência, o que está acontecendo, com certeza vai deixar marcas, né, no mundo, na coletividade, nas comunidades, nas nações e nas pessoas. A frustração, o trauma e a dor emocional é a herança sempre que deixam os momentos que são tão conflitantes quanto estes. Mas nós estamos, meus amigos e amigas, em cima de tudo isso que eu falei para você, dessa transformação, nessa mudança, nessa influência de Marte, numa transformação evolutiva. Aquilo que eu digo, às vezes há males que vêm para bem, às vezes precisa dar uma sacudida mais forte para que algo desperte para o mundo e seja mudado o modo de se fazer as coisas, de se comportar, né? Que eu digo, justiça seja feita. Existe a justiça da terra, mas existe também a justiça divina. Tem aqueles que erram, todos nós erramos, você pode ter errado, mas nós podemos corrigir, consertar os nossos erros em tempo, para que as coisas não fiquem cada vez mais graves. É esse o ponto, é o que você tem que trabalhar com esse Marte, que ele está mostrando a cara do inimigo para você, está trazendo coisas inesperadas, quem sabe você que está me ouvindo aí na sua própria vida, no seu dia a dia, de refletir sobre tudo isso e aproveitar esta provocação acionada por Marte para dar exemplos, para agir corretamente e para mostrar que existe possibilidade, sim, sem luta armada, sem brigas físicas, sem ataques, mesmo com palavras, de se resolver as coisas. Então é isso que o Marte está trazendo, mostrando. Claro que para acontecer essa transformação, tudo isso, vem aquele apocalipse, né? Parece que tudo caiu na sua cabeça. Então nós estamos vivendo um momento assim. Mas é o que se diz, né? Depois da tempestade, vem a bonança, acaba a chuva também. Né? Então é assim que você tem que pensar. A ação de Marte no momento, o que eu queria deixar aqui registrado para que você reflita, se você está ouvindo aqui este meu vídeo, sobre esta influência poderosa e que não temos controle sobre ela, porque o universo ele age, ele aciona. Existem alguns planetas que se você não vai por bem, você vai por mal. Se você não vai pelo prazer, você vai pela dor. Mas é preciso aprender, transformar, evoluir, mudar. Esse é o foco desta era, deste momento que estamos vivendo. Não esquecendo dos jovens, das crianças e das novas gerações, que eles estão neste momento, inclusive eu estava pesquisando sobre as gerações, diferenciadas de idades, inclusive a minha também, quando eu nasci, elas têm um nome. Eu estou até fazendo um trabalho sobre isso para ver se eu trago para você essa importância, para ver aquele maior entendimento das pessoas mais antigas, mais velhas, com as de hoje, que é uma geração que ela não está apegado tanto ao material, nem tanto o que eu diria, a ganância, mas ela tem outros apegos, ela dá importância para outras coisas. Então, todos esses conflitos, todas essas ações que sempre são os líderes mais velhos, os pensamentos antigos, que não se modernizam, que não acompanham, não avaliam o trauma que pode causar e o corte que pode dar
na sequência, na continuidade da vida dos mais jovens, das novas gerações. Então é isso para você refletir. Vamos, né, caminhar em harmonia com o universo, não batendo de frente, não, vou vencer, eu sou mais poderoso, eu posso tudo, para que as coisas se alinhem. É assim, você caminhando em harmonia com o universo, as coisas vão se ajeitando no seu devido tempo. Tudo tem um tempo, né? Assim já diz até a abertura da Bíblia, um tempo de plantar, um tempo de preparar a terra, um tempo de semear, um tempo de crescer, florescer, um tempo de colher, e aí vai, e um tempo de você aproveitar toda esta colheita também. Então, olha, bem-vindos, bem-vindas, até mais ver. Eu desejo a todos muita paz, muito amor, boa sorte.